Amém. Glória a Deus. O presbítero Joel orando pelas ofertas, também pelo nosso diácono Rabelo, que vai estar ministrando a palavra de Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, te damos graças, Senhor, por tudo quanto já operaste em nosso meio nesta noite. Te apresentamos, ó Pai, cada dizimista, cada ofertante da tua casa. Te pedimos, ó Deus, uma bênção especial sobre a vida de cada um. Meu Deus, venha abrir portas, Senhor, para aqueles que precisam de uma porta aberta. E venha, Senhor, suprir a necessidade de cada um segundo a tua vontade, Deus. Aqueles que não tiveram condições de ofertar, eu te peço, dá condições também a eles, Senhor, para que possam ofertar com alegria na tua casa. Meu Deus, te apresentamos, Senhor, também o teu filho, que irá nos trazer, Senhor, a tua palavra nesta noite. Venha, Senhor, usá-lo, ó Deus, como canal de bênção, Senhor, para a tua igreja, ó Pai. Meu Deus, que ele seja um instrumento em tuas mãos, Senhor, usado para a glorificação do teu nome, ó Pai. Usa ele, Senhor, segundo a tua vontade e fala conosco, Senhor, porque queremos ouvir a tua voz nesta noite. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor, amém? Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? É dia dos pais, mas nós também somos pentecostal, né, irmão? Quem está feliz, diga glória a Deus. Agora ouvi um glória. Irmãos, o horário está bem avançado, são 8h20. Prometo aos irmãos 10 minutinhos. Romanos capítulo 8, verso 37 ao 39 é o tema que nos fora proposto. Fica até difícil pregar depois que Carlos aqui antecipou boa parte. Romanos 8, 37 ao 39, quem achou, diga amém. Está escrito: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Pode assentar, queridos. Vou ler a parte aqui das apresentações, agradecimento. Todo mundo sabe que eu gosto de fazer isso, mas hoje não dá tempo. Meus irmãos, a epístola de Paulo aos Romanos, ela tem como ênfase, e nós sabemos que quando eu recebi o convite, nos fora proposto um tema. Eu sou um tipo de pregoeiro que eu gosto de honrar com o tema que nos fora proposto, apesar de eu particularmente não gostar de pregar em tema, mas manda quem pode, obedece quem tem juízo. E nós sabemos que o tema que nos fora proposto baseia-se no infinito amor de Deus. Quem me ouve, diga amém. Diz o infinito amor de Deus. Nós sabemos que a epístola de Paulo aos Romanos, quem escreve, podemos dizer, o autor aos Romanos, como costumam logo dizer, todo mundo que lê Romanos, logo se enfatiza dizendo Paulo escreveu aos Romanos. Não está errado, porque nós sabemos que o autor de mais de 60% do Novo Testamento chama-se o apóstolo Paulo. Nós sabemos que o mesmo podemos identificá-lo antes e podemos identificá-lo depois. O antes da vida de Paulo, conhecido ou tinha um nome chamado Saulo. E este Saulo era um tipo de pessoa que ninguém queria tê-lo por perto. Quando se fala de Saulo, logo se vem ao conhecimento os recintos de crueldade que ele tinha com aqueles que se convertiam a Cristo. E a primeira vez que nós vemos este homem aparecer na Bíblia não foi num cenário muito bom. A primeira vez que este homem aparece na Bíblia
foi sobre que ele consentiu na morte de um daqueles que haviam convertido-se a Cristo, conhecido como a igreja do primeiro século, como aqueles que praticavam o caminho, ou conhecido como o caminho. Quem era esse? Eram os cristãos convertidos a Cristo, judeus convertidos a Cristo, se chamavam de caminho. E nós sabemos que quando Estevão, após a sua morte, que pegam as vestes daquele jovem, você vê Saulo aparecendo ali. A palavra autorizar, consentir, no grego, significa deu-se uma ordem direta para que fosse praticado, para que aquele jovem fosse apedrejado. Após isso, nós sabemos que Saulo, grande conhecedor da lei, o homem inteligentíssimo, até nas suas epístolas, nas suas palavras, nós vamos ver que ele sabe dirigir-se tanto aos leigos como aos intelectuais. Quando era necessário pregar para os leigos, Paulo sabia como pregar, com palavras de fácil entendimento. Mas quando era para falar-se aos nobres, aos imperadores, ao sinédrio, ele usava-se toda a sua inteligência. Ora, mas nós sabemos que quando ele tem o consentimento, ele sabe da morte de Estevão, a sua crueldade não para por aí. A Bíblia vai nos dizer que ele pega cartas, autorização, e vai a uma cidade chamada Damasco para praticar também a sua crueldade. Qual, Rabelo? E prender cristão, aqueles que processavam a sua fé, aqueles que por sua vez declaravam-se seguidores de Jesus. Paulo queria prendê-lo, Paulo queria praticar todo o ato de justiça cabível a eles, apedrejamento, cárcere privado, todo recinto de crueldade. Mas Paulo, dirigindo-se a Damasco, ele tem um encontro com Cristo, ou por que não dizer, Rabelo, Cristo o encontra, meu amigo Adriano, no caminho de Damasco. A Bíblia vai nos dizer que no meio do caminho aparece-lhe uma luz e derruba do seu instrumento de percurso. Quando ele cai ao chão, uma voz vem do alto. Que voz? Aquela mesma voz que disse: haja luz e houve luz. Aquela mesma voz que disse: Lázaro, vem para fora. Aquela mesma voz que disse: a tua filha não está morta, ainda apenas dorme. Aquela mesma voz que disse: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Qual é esta voz? Não era de um dos apóstolos, não era de um dos patriarcas, era a própria voz de Cristo direcionando-se a Saulo. E qual foi a voz dizendo? Dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? Ele diz: sou eu, a quem tu persegue. Se levarmos ao pé da letra, talvez Paulo poderia dizer: mas eu não estou perseguindo a ti, eu estou perseguindo os cristãos. E vejo Cristo pronunciando-lhe, dizendo: sim, se persegue a igreja, persegue a mim. Se levanta contra a igreja, se levanta contra mim. E eu sou o defensor da minha igreja, eu que ajo em defesa da minha igreja. Cadê os protegidos de Deus nesta noite? Cadê os protegidos pelo amor de Deus nesta noite? Ora, ora, ora. 3 dias Paulo fica cego, escama vem sobre os seus olhos. Aí eu vejo a manifestação do amor de Deus. Por que, Rabelo? Porque a manifestação do amor de Deus, ele vai além da concepção humana. A manifestação do amor de Deus vai além
das analogias, vai além das teorias humana, social. Quem queria Paulo? Ninguém. Quem queria convidar Paulo para tomar um café em casa? Ninguém. Quem queria Paulo para passar um domingo em casa? Ninguém. Jesus se apresenta ao pastor da igreja lá de Damasco. Ele diz assim: ei, Ananias, vai até Paulo, mas Senhor, ele é perverso, Senhor, ele está vindo para matar. Eu imagino Jesus dizendo: não, vocês veem ele como matador, vocês veem ele como homem perverso, mas o meu amor vê ele de uma maneira diferente, como ele é para mim, um vaso precioso. A palavra vaso precioso no grego é um duplo sentido. Qual é o duplo sentido? Ele serve para várias utilidades, tanto na ornamentação como para revezamento. Era Deus dizendo assim: olha, Paulo para mim, Saulo para mim, é um homem que da qual será muito útil. Ele vai pregar e ele saberá o quão dolorido é pregar no meu nome, falar desse amor, padecer por evangelho. Nós sabemos que após isso, Paulo passa 15 anos em um aprendizado. Apesar de todo o seu conhecimento, apesar de toda a sua manifestação teológica, Paulo poderia dominar todos os argumentos, mas ele esperou a hora certa. Eu acho engraçado que uma pessoa às vezes diz assim: irmã Rosana, Deus me chamou, tenho obra de pastor Júnior, muito obrigado. Primeira porta aberta, 4x4, vou para a tua igreja. Não, Paulo esperou o tempo certo de Deus enviar ele. E Paulo, escute, Paulo, que Saulo no grego significa grande, Paulo no grego significa pequeno, ou seja, quando há convenção, o que é grande se torna pequeno. Que é isso, Rabelo? O amor de Deus, ele vai contraditório, ou seja, Deus estava dizendo assim: Saulo, grande, Saulo, temeroso, Paulo, pequeno. Imagina se Paulo, que viveu a sua vida, a sua trajetória, dedicando-se à pregação do evangelho. Paulo, por sua vez, tornou-se um dos maiores missionários de toda a Bíblia. E Paulo tinha como objetivo pregar nada mais, nada menos que Cristo vivo, ressuscitado. Paulo, por ser um dos grandes pregadores, ele mais um dos grandes pregadores que pregou o amor de Cristo. Observa que Paulo tinha uma preocupação. Qual era? Que o povo recebesse a sua mensagem, entregasse a sua vida a Cristo. Porque existia muitos que eram presos à lei, muitos eram presos ainda ao judaísmo. Mas Paulo começa a pregar que esse amor é diferente, que foi por causa desse amor, foi por causa de Cristo, que todos nós estamos vivos em sua presença. Eusébio de Cesareia, Suetônio, ele diz que 2 motivos Paulo escreveu a Romanos. Primeiro, o evangelho chega em Roma não através de Paulo. O evangelho chega em Roma não através do discípulo. O evangelho chega em Roma após a descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2. Se nós prestarmos bem atenção, o doutor Lucas diz que no dia da descida do Espírito Santo, existia pessoas de todas as partes daquele recinto em Jerusalém. Existia gregos, romanos, mesopotâmicos antigos. E a Bíblia vai nos dizer que quando Pedro prega Cristo morto e ressuscitado, muitos foram que em Cristo foram convertidos através da pregação de Pedro a Cristo. E muitos romanos, judeus romanos que estavam naquele lugar, quando retornaram a Roma, começaram a pregar um evangelho diferente. Ora, quando se fala da cultura religiosa romana, se adorava a tudo menos a Cristo. Quando se fala dentro da cultura romana, se praticava todo tipo de orgia religiosa, mas não adorava a Cristo.
Mas quando o evangelho chegou em Roma, muitos foram que a Cristo se converteram. Não entendi, Rabelo. Aonde chega o evangelho é a manifestação do amor de Deus. Aonde chega a pregação do evangelho é a verdadeira manifestação do amor de Deus. Você está aqui nesta noite, foi porque o evangelho te alcançou. Evangelho no grego é boas novas, notícia boa. E qual foi a melhor notícia que recebemos? Foi saber que Cristo deu a sua vida por mim, por você, morreu na cruz, mas não ficou na cruz, foi para o sepulcro, mas não ficou no sepulcro. Quer saber onde ele está? Ele está no céu à direita de Deus, Pai. Oh, aleluia. E Pedro, em uma das suas ministrações, ele fala que o amor de Deus, 1 Pedro 3,8, o amor de Deus, ele cobre multidões de pecados. Agora eu começo a pregar para terminar logo. Paulo está dizendo assim, que de tudo, o primordial é o amor de Deus. João vai escrever o evangelho falando da vida de Cristo. Ele diz lá em João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Imagina o que passa na minha cabeça como leitor da Bíblia. Por que João diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. No grego koiné, família 35, que foi o idioma escrito, diz assim, porque Deus amou de uma forma sobrenatural. Vou repetir. No grego, koiné, família 35, que foi o idioma escrito a Bíblia, diz, porque Deus amou de uma forma sobrenatural. De prova, Rabelo, porque nós somos alvo do amor de Cristo. Quando você lê em Gênesis capítulo 1, verso 26, em todos os primeiros versículos, Bereshit, Deus criando do nada, ele diz, haja, 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 haja. Haja, 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 haja. Mas na hora de criar o homem, diz a Bíblia que Deus não diz haja o homem. Observa que Deus disse haja luz, houve luz. Haja firmamento, que a terra produza, que os mares tudo. Mas na hora de fazer o homem, ele disse agora parou, respirou. Vamos ao papel. Alguns judeus rabínicos interpreta este versículo, porque é uma reunião. Imagina Deus olhando para si mesmo. Posso usar a linguagem metáfora, não estou aqui heretizando ou praticando heresia. Mas imagina na hora de fazer o homem, Deus poderia muito bem chegar e dizer, haja o homem, porque ele tinha poder, de no poder da palavra construir um homem. Mas primeiro ele diz, façamos-no. Agora pare para pensar comigo, como é o amor de Deus. Observa que na hora da criação, quem observa a criação? Um anjo caído. Agora eu começo a pregar, me empolguei, me segure até 9 horas. Quando está tudo se criando, meu presbítero Joel, pastor Júnior, eu imagino Deus dizendo, haja, haja, e o diabo assistindo, haja luz, pum, houve luz, haja isso, mas na hora que eu vejo, façamos-no. Oh, glória, Ana entendeu. Eu imagino, Jadiel, meu amigo, eu estou sentindo a glória de Deus aqui, na hora de fazer o homem, o anjo caído, que quando andava, saía som, aquele anjo caído, que assistia diante de Deus, que foi criado para o adorar, rebelou-se contra a sua santidade, foi expulso do céu. Aí ele disse assim, duvide se ele vai criar outro anjo igual eu. Duvide se ele vai criar outro anjo para fazer eu adorar como eu adoro. Eu era especial. Não é à toa que o meu nome é Lúcifer. Eu era anjo de luz, bom de papo. Eu consegui persuadir até os querubins cair, até essa parte do céu. Mas eu vejo Deus dizendo assim: teu projeto é um, e falir teu projeto é contigo, é comigo mesmo. Deus dizendo assim: façamos quem? O homem. Aí imagina o Satanás de orelha em pé, dizendo: o que ele vai aprontar? Ele não pega o ouro, ele não pega a prata, ele não pega o ferro,
Ele não pega o alumínio, ele não pega nada. Ele pega o que, Anne? O barro. Presbítero Joel, por que o barro? Porque é dele. Para humilhar aquele anjo caído. Primeiro, ele desenha aquele boneco de barro. Depois de desenhar, diz-nos a Bíblia que ele sopra ali nas narinas o fôlego da vida. A palavra soprar significa colocar oxigênio dentro. Não vou fazer isso porque senão os irmãos vão me bater e vão me levar para o outro lado. Chegou nas narinas, bem próximo. Jesus diz assim: a vida eu te dou. E após o sopro, o homem passou a ser-se a alma vivente. E aí onde está o amor de Deus? Aí vai lá o diabo, Satanás, na serpente, parará, pererê, como todo mundo conhece, fez o homem pecar. Aí eu imagino um Deus inimigo dizendo assim: falio mais um projeto de Deus. Contra eles não vai haver perdão, porque pecou contra o Senhor, porque eu pequei contra Deus e não obtive perdão. Aqui implantei o pecado na humanidade através do primeiro homem. Como é que vai vir um perdão? Aí já chega Jesus, Deus para a reunião, chega lá, diz: Adão, Adão, onde tu está? Senhor, estou nu. Opa, quem te disse que tu estava nu? Ah, comeu do fruto. Todo mundo conhece a história. Chegou no homem, chegou na mulher. Quando chegou na serpente, Deus disse assim: aqui tu não fala. Chegou Adão, falou Adão. Chegou Eva, falou Eva. Mas quando chegou na serpente, eu vejo Deus dizendo assim: tu, te cala. Do fruto da mulher nascerá um que pisará a tua cabeça. A palavra pisar na cabeça na autoridade significa: nascerá um do ventre da mulher que vai tomar a tua autoridade. Me prova, Rabelo. Mateus 27, Jesus ressuscitado, que ele diz: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. O que ele estava dizendo? Eu fui, tomei a chave do inferno, eu tenho todo o poder, toda a autoridade, e essa autoridade eu dou a vocês. Em meu nome expulsarão demônio, falarão em novas línguas, pegarão na serpente e mal nenhum lhes fará. Mas aí o amor de Deus tinha que ser através do cumprimento de toda a lei e sacrifício. Houve uma esperança no êxito, mas observa que todo aquele sacrifício chega um tempo que não passou a ser notório mais. Era necessário um sacrifício de um cordeiro. Diga comigo: um cordeiro. Escute, e toda prova de amor, a sua manifestação é verdadeira em atitude. Diga comigo: toda prova de amor. Muita gente para pouco barulho. Toda prova de amor é demonstrada por atitude. Deus deu perdão a Satanás? Não. Mas para o homem, demonstrando seu amor, que ele diz: enviou o seu filho unigênito. Para quê, Rabelo? Para morrer. Às vezes eu já vi muita gente pregando, dizendo que quando Jesus morreu, Charles, Satanás tocou festa. Não fez festa, meu irmão. Para de pregar heresia. Se Jesus tivesse desistido do sacrifício, aí sim ele teria feito a festa. Mas quando Jesus, no ano 33, pendurado no madeiro, e ele grita: teletelestai, significa no grego: a dívida está paga. A dívida está paga. Em outro propósito, meu amigo Fábio, Jesus disse: Pai, eu paguei o preço. Aí Pedro diz: o amor de Deus encobre multidões de pecado. Sabe por que o diabo tem raiva de tu? Sabe por que o diabo não quer que tu te congregue? Sabe por que o inimigo não quer que tu seja crente? Porque Deus te ama. Porque Deus te ama. É porque Deus te ama. É porque o amor de Deus te alcançou. Levante a mão direita comigo, por favor, quem pode. Levante a mão direita comigo, quem pode. Você está aqui porque Deus te amou. Você está aqui porque Deus te amou. Se você tem motivo para agradecer, eu te dou um minuto para você adorar.
Se você tem motivo para agradecer, eu te dou um minuto, porque você está aqui, porque Deus te amou, o amor de Deus te alcançou. Adore a Deus comigo, exalte a Deus comigo, glorifique a Deus comigo. Aleluia, Deus te alcançou, a flecha foi lançada e você foi o alvo de que, Rabelo? Não foi de seta satânica, mas foi do amor de Deus. Mas daí, para mim encerrar, Paulo enfatiza dizendo: meu maior desejo é ir ter convosco. E Deus honrou o desejo de Paulo. Ele chegou em Roma 4 anos depois, 5 anos depois, a escrita da sua carta. No ano 57, Paulo sabe que o evangelho em Roma fluiu, diga, fluiu. Paulo sabe que Roma foi uma terra frutífera, porque eles receberam o evangelho e o número de crentes crescia. Tanto é que a perseguição aos cristãos partiu de lá. Quem conhece os imperadores que perseguiu os cristãos? Quem não conhece os imperadores que sentavam lá no Coliseu Romano? Se você for até hoje no Coliseu Romano, você vai ver história de crentes que ali foram despedaçados por leões por não negar Cristo. Era uma diversão para eles. Mas Paulo diz assim: meu desejo é ir ter convosco. E segundo Seutônio, Eusébio de Cesareia, tentaram implantar uma heresia de que os gentios não fossem alcançados pelo amor de Deus, como se eles não fossem frutos do amor de Deus. Aí imagino Paulo escrevendo: peraí, eu preciso derrubar essa heresia de Satanás, porque todos aqueles que se convertem a Cristo é porque o amor de Deus alcançou eles. Por isso ele diz assim: escute, olha, nenhuma condenação há para quem está em pecado? Não, para quem está em Cristo Jesus. A parte B do versículo diz que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Aí ele começa a dizer que neste mesmo capítulo o Espírito Santo intercede por nós, por gemidos inexprimíveis. No grego, vou revelar para vocês a palavra interceder, com gemidos inexprimíveis, presbítero Joel, é Deus dizendo assim: o Espírito Santo pega as tuas palavras e ele diz assim, um exemplo, sabe aquele momento que tu chega no teu quarto e tu não sabe nem o que tu está falando, mas tu está orando? Já aconteceu com você? Claro. Sabe aquele momento que você chega na tua casa, tu começa a orar e tu não sabe nem pelo que tu está orando, mas tu diz assim: meu Deus, naquele dia eu não sabia nem que eu estava orando, mas eu alcancei resposta, irmão Jurema, porque a palavra interceder com gemidos inexprimíveis significa, ele pega a oração e organiza. Ele disse: pai, ele está chorando, mas ele é porque ele quer uma cura. Senhor, ele está angustiado, mas eu quero dar livramento para ele. É Deus Espírito Santo intercedendo. Significa: Senhor, ele não tem força para orar, aí ele está ali de joelho, mas tem misericórdia dele, ó Deus. E a Bíblia vai nos dizer que a palavra interceder no grego é colocar em ordem a oração correta. Sabe o que significa? Não importa se tu está em pé, deitado, e chorando de joelho, só apenas te joga no chão. Se é para chorar, chora. Se é para gritar, grita. Existe o Paracleto chamado Espírito Santo advogado, que intercede diante do Pai pela sua igreja, pela sua igreja, pela sua igreja, pela sua igreja. Aí, o 35 diz: quem nos separará do amor de Deus? Fecha a Bíblia. A palavra separar significa quem? É uma pergunta, não é uma afirmação. Quem? Nós já vimos muitos casais por aí: eu te amo, eu me jogo na frente de um trem por tu. No primeiro que ele sai do trilho. Quem não ouviu, né, meus irmãos? Olha, se eu pudesse, eu pisaria numa brasa para tu não queimar teus pés. No fogão aceso, é o primeiro sair de pisa tu. Mas aí Paulo começa a enfatizar os romanos, resumidamente dizendo: quem
nos separará do amor de Deus? Aí Paulo faz uma seleção de lista de 8 perguntas. A morte, a fome, a escassez, a falta de acesso. Quem nos separará do amor de Deus? A depressão, o desemprego, a angústia, a solidão, a falta de amor. Quem nos separará do amor de Deus? Pergunte para o irmão do lado, encerra agora. Diz: quem te separa do amor de Deus? Pergunte a ti: quem nos separa do amor de Deus? Se a porta está fechada hoje, não te preocupa, amanhã ela está aberta. Se o caminho está fechado hoje, não te preocupa, amanhã ele está aberto. Aí ele começa a dizer: quem nos separará do amor de Deus? A resposta é de sílaba. Diga comigo: de sílaba. 2 palavras: nada. Às vezes o amor de um ao outro acaba com palavra de ofensa. Às vezes o amor de um ao outro acaba por uma decepção, por uma traição. Mas quantas vezes nós já decepcionamos Deus, mas Ele não deixou de nos amar? Quantos de nós já chegamos a dizer assim: priorizamos tudo e não priorizamos Deus, mas Ele não deixou de nos amar? Aí Paulo diz: quem nos separará do amor de Deus? Ele faz uma seleção de lista. Aí ele diz assim: alguma delas, ao dedinho, não, nada nos separará do amor de Deus. Eu encerro a minha participação nessa noite dizendo: o infinito amor de Deus traz um ódio, um ranço em Satanás, porque ele sabe que nada separa o amor de Deus por ti. Quando eu digo nada, é nada. É um pecador. Tu quer saber? Este tema tinha tudo a ver, porque na sexta-feira, foi Jesus, na sexta-feira eu vindo para cá, uma pessoa me mandou mensagem. Do nada eu estava no ônibus, descendo no terminal da Coama. Uma pessoa disse assim: Rabelo, fala comigo. Pelo amor de Deus, fala comigo. Eu digo: oi, fale, diga. Eu vou morrer. Eu digo: não vai. Deus não me ama. Eu digo: te ama. O diabo disse para mim me matar porque eu estou afastado e Deus nunca vai te amar. Eu falei: e tu está acreditando no diabo, é? Eu estou falando sério, eu vou morrer. Eu digo: não vai. Por quê? Eu digo: por uma coisa, porque Deus te ama. Mesmo eu estando afastado, Rabelo, mesmo tu estando no lamaçal do pecado, mas Deus te ama. Mesmo eu nunca ter entregado a minha vida a Cristo, eu digo: mas Deus te ama. Meu coração está acelerado. Eu digo: mesmo por mensagem, eu uso a autoridade do nome de Jesus e digo: Satanás, sai daí agora. E que tu seja livre dessa crise de ansiedade. Na mesma hora ela me mandou uma mensagem. Ela: ei, Rabelo, passou. Aí eu dentro do ônibus, Manjurema, digo: oh meu Deus do céu. Que custa às vezes entendermos que o amor de Deus, Ele nada nos separa dele. Tu pode virar as costas para Ele. Me prova, Rabelo. Jesus usa uma parábola bem significativa, chamada filho pródigo. Como assim, Rabelo? Imagina o pai acostumado a ter boas notícias. Talvez o filho chegou para o pai, talvez diz assim: pai, nós estamos aqui, precisamos crescer esse negócio, precisamos expandir, né? Precisamos crescer aqui o negócio. Ele diz: pai, me dá tudo que eu tenho direito, que eu quero curtir, vou embora. O pai proíbe? Não. Deus proíbe tu de desviar? Não. Mas se quiser ir, vai pagar o preço. A Bíblia diz que quando ele tem tudo, ele gasta, ele tem amigos, mas chega um momento que ele fica só no chiqueiro. Chega um momento que ele fica sozinho, comendo comidas que os porcos comiam. Quem sabe o que porco come, sabe que não é nada bom. Quem sabe onde porco vive, sabe que não é nada bom. Aí ele tem a consciência. Ele disse: retornarei para a casa do meu pai, para ser tratado pelo menos como um dos seus escravos, ou como um dos seus servos. E a Bíblia vai nos dizer que quando ele está retornando, Jesus usando essa parábola, ele chega, o pai olha ele de longe, porque o pai estava aguardando.
Qual foi a alegria daquele pai? Foi saber que o seu filho ainda estava morto, mas reviveu. Chegou, matou o cordeiro, deu a melhor veste, pôs o anel no seu dedo, porque ele disse assim: o meu filho estava morto, mas reviveu. Quando a gente se afasta de Cristo, acabamos morrendo espiritualmente, mas Ele não nos deixa de nos amar. Ele não deixa de nos amar. Fique de pé comigo, por favor. Ele não deixa de nos amar. Tu já agradeceu a Deus por estar aqui hoje? Responde para tu mesmo. Às vezes a gente acorda, faz tudo na vida, mas na hora de agradecer a Deus a gente não agradece. Porque imagina, se todo dia nós acordamos, é porque a misericórdia dele, o amor dele nos alcançou. Tem alguém em nosso meio nessa noite que não é evangélico? Levante a sua mão, deixa eu conhecer você, por favor. Tem alguém afastado dos caminhos do Senhor? Levante a sua mão, quero te conhecer. Alguém não é evangélico? Todo mundo é crente aqui? Tem alguém que não é evangélico? Tô, Sofia. Tem alguém que não é evangélico? Levante a sua mão. Todo mundo é crente? Se Jesus voltar hoje, vai todo mundo para o céu de primeira? Oh, glória. Feche os olhos comigo, abaixa a sua cabeça. Pai poderoso, se não fosse a tua misericórdia, o teu amor, meu Pai, nenhum de nós estaremos aqui. Ah, Senhor, se não fosse o teu amor, a morte já teria nos estragado. Senhor, se não fosse o teu amor, meu Pai, a igreja não estaria aqui nesses anos pregando a tua palavra. Ó Deus, perdoa-nos pela nossa ignorância. Meu Deus, perdoa por muitas das vezes não valorizarmos este amor. Ó Deus, perdoa por muitas das vezes nós não compreendermos, meu Pai, quão grande é o teu amor por nós. Mas a minha oração é, meu Pai, nesta noite, que assim como o teu amor nos alcançou, alcance a nossa família, meu Deus. Alcança, meu Pai, aqueles que desejam ser alcançados por ti. Que o teu amor, meu Pai, seja alcançado, seja alvejado em muitas vidas, meu Pai, que precisam, meu Pai, do teu amor, Jesus. Ó Deus, tem misericórdia de nós, meu Pai. Nos ajuda todos os dias a nós compreendermos que é o teu amor, meu Pai. É o teu amor, meu Deus poderoso. Porque pelo teu amor, Jesus, é que nós estamos vivos aqui nesta noite, ó meu Deus. Pai, eu faço esta oração, por fé eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Podeis sentar. Bela palavra, falou aos nossos corações. Já estamos um pouco avançado do horário, peço a compreensão dos irmãos. Afinal de contas, são 2 cultos em um hoje. Culto de missões e o culto também alusivo ao Dia dos Pais. Amém? Só dar alguns avisos para nós estarmos encerrando. No final, todos os pais fiquem para que possamos ali entregar uma lembrancinha aos pais e também tem um bolo aí para nós, tá bom? Amém. Glória a Deus. Terça-feira, ensaio das senhoras. Quarta-feira, culto de ensino. Aqui eu abro um parênteses. Quero que toda a liderança, sem exceção, esteja no culto quarta-feira. Porque após o culto nós vamos ter uma reunião. Amém? Toda a liderança, não aceito ninguém faltando quarta-feira. Quinta, culto de rua, aqui em frente à igreja. Sexta-feira pela manhã, consagração. À noite, círculo de oração. Sábado, às 16h30, toda a igreja está convidada para o evangelismo, saindo aqui da porta da igreja. Todos os obreiros, jovens, anciãos, toda a igreja convidada. Domingo pela manhã, escola bíblica dominical. Aqui eu abro outro parênteses. Quero perguntar aos pais e às mães. As crianças ainda estão de férias? Porque eu não estou vendo mais criança na EBD. Presbítero Joel, o senhor deu férias para a sala das crianças? Estranho. Responsabilidade dos pais. Domingo à noite, culto da família. Venha, participe, traga alguém para ouvir a palavra de Deus, que é bênção para a sua vida. E dia 30, às 18h30, último sábado do mês,
nós vamos ter uma cruzada aqui na frente da igreja. Toda a igreja já ore por esta cruzada, apresente em oração, porque Deus vai fazer grandes coisas e vai salvar vidas nesses dias. Amém? Quero também aproveitar, geralmente essas coisas mais difíceis sobram sempre para o pastor, né? Abrir aqui um parêntese novamente e avisar aos irmãos que o culto, vou fazer das palavras do pastor Cavalcante ontem, no Congresso de Jovens, as minhas hoje. O culto só termina depois do último amém. Então, para nós não passarmos vergonha, quando estiver ainda tendo o culto, os irmãos não saiam, porque o culto ainda não acabou. E como eu vi também ele falar uma vez, a bênção apostólica a gente não recebe pelas costas, nós recebemos pela frente. Amém? Então, o culto só encerra após o último amém. Ou seja, depois da bênção apostólica. Mais alguma coisa? Ah, sim. Apresentar a irmã Larissa, né? Irmã Larissa vem aqui à frente, que eu já faço tudo uma oração só. Vai estar sendo ingressada na recepção da igreja. E também o presbítero Carlos pediu oração por todos os irmãos que trabalham com Uber aqui da igreja. Queria que eles viessem aqui à frente também para a gente já estar orando e apresentando os irmãos. Vamos ficar de pé? Amém? Aí todos os irmãos trabalham com Uber, moto, carro, vem à frente para estar recebendo a oração. E eu peço que toda a igreja vamos estar orando, intercedendo, estendendo as mãos para esses homens e para que Deus venha dar livramentos para cada um deles, porque são pais de família que estão trabalhando para levar o sustento aos seus lares. Soberano e eterno Deus, santo e poderoso, Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, Pai, nesse momento te louvamos, te glorificamos, te agradecemos, Pai, por tudo, Senhor, que tens feito em nosso meio. Pai, quero te agradecer pela tua palavra, quero te agradecer pelos louvores, pela vida, Senhor, de cada irmão, de cada irmã que esteve aqui esta noite e principalmente, Senhor, pela tua presença. Pai, nesse momento, quero te apresentar a irmã Larissa, que a partir desse momento o Senhor vai compor também a equipe da recepção da IEADB. Pai, que o Senhor faça com que ela se dê bem com os demais irmãos. Pai, que ela venha, Senhor, fazer da melhor maneira possível, conforme a tua direção. E que a partir de hoje, Senhor, ela faça parte, em nome de Jesus. Pai, também te apresento os irmãos que estão aqui à frente, aqueles que trabalham seu meio ao trânsito, transportando mercadoria, pessoas. Pai, que o Senhor venha estar com cada um deles em todos os momentos, dando livramentos, livrando o Senhor do homem sanguinário, do homem mau, e tudo o que eles fizerem, Senhor, seja debaixo da tua proteção. Livra do acidente, livra do assalto. Pai, que eles possam estar glorificando o teu nome por onde eles andarem. Pai, envia pessoas, Senhor, para estar com eles, mas pessoas direcionadas por ti, para que não venham, Senhor, fazer nada de mal contra a vida deles, em nome de Jesus. Pai, também te peço uma bênção especial em cada pai que esteve aqui esta noite. Pai, que o Senhor possa estar abençoando a cada um deles, dando graça, dando conhecimento, dando do teu Espírito Santo, provendo, Senhor, tudo o que eles precisam, Senhor, para estar sustentando as suas famílias. Pai, que eles possam, Senhor, estar cada dia mais buscando a tua presença, sendo cabeça dos seus lares, ensinando os seus filhos o caminho que deve andar. Abençoa, Senhor, nesta noite, cada pai, em nome de Jesus. Pai, agora nos despede em paz, nos leva em paz para os nossos lares, nos livra, Senhor, de todo mal, de todo acidente, incidente, nos dá um restante de semana, dá uma semana abençoada, uma semana, Senhor, de livramentos, de bênçãos, e que possamos todos os dias, Senhor, lembrar que somos dependentes do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão
e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja, não somente hoje, mas para todo sempre. Se é verdade, a igreja diz: glória a Deus. Dê a paz, Senhor, a seu irmão.